Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, mais um momento profético dentro dessa oportunidade. E eu quero desejar a você e a todos que me acompanham paz, proteção, livramento e, acima de tudo, que a bênção que enriquece sem acrescentadores esteja contigo. Nós estamos ao vivo nessa oportunidade para trazer um assunto muito importante a respeito dos fatos que estão acontecendo mundo afora, né? E eu quero pedir para você ir deixando o seu like para cima. É isso mesmo, deixa o seu like para cima. Compartilhe também com seus amigos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Compartilhe também com seus amigos no Telegram. Passe para frente essa live, que é de muita importância, tá bom? Comigo aqui já o meu amigo, grande homem de Deus, pastor Carlos Cardoso, que vem trazendo a sua saudação. E juntos nós estaremos aqui para falar da grandeza de Deus a respeito de tudo que está para acontecer nesses próximos dias, o desenrolar desses próximos dias. Pastor Carlos, satisfação mais uma vez em tê-lo conosco, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Claudinei, paz do Senhor a todos os irmãos do MMN, Ministério Milagres Extraordinários. É uma honra, uma alegria estar aqui com o senhor novamente, dentro de um assunto tão importante, né, que é a profecia bíblica, os cumprimentos proféticos. Essa live vai trazer muitos esclarecimentos aos irmãos. E eu sempre digo, pastor Claudinei, quando nós olhamos para o mundo através da palavra de Deus, a nossa fé aumenta, a nossa esperança multiplica, e a gente vai vendo como Deus é perfeito, como Deus é soberano, como Ele está no controle de tudo. E diante de tudo que está acontecendo, do caos que a humanidade está vivendo e para onde a humanidade está indo, nós vemos que Deus está no controle, né? Nesse momento de desespero, pastor Claudinei, a gente vê muitos áudios, muitas profecias, muitas revelações, e eu fico assim meio preocupado com algumas revelações que Deus está triste, que Deus está preocupado, que Deus está desesperado. Isso é totalmente antibíblico, né? Deus ele só está dando ao homem o que ele quer, né? João 3,19. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então Deus só está liberando sobre o homem o que o homem está buscando, as trevas. E o juízo de Deus, né, que é a punição pelo pecado. Então nós vemos que Deus, ele permanece, o Senhor Jesus permanece calmo, sereno e tranquilo, sentado no seu trono, sobre o governo do universo. Ele está com todo o poder no céu e na terra. Ele disse isso em Mateus 28:19, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Cristo que nós estamos adorando é o mesmo de Filipenses capítulo 2, verso 9, né? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar um dia que Jesus Cristo é o Senhor. E também o Cristo que nós estamos aqui propagando, ele está tão calmo, sereno e tranquilo que ele é o único, né, que venceu o mundo. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o pecado. E em Apocalipse 1:18, Jesus declarou-se como aquele que venceu, né? Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era, que há de vir. No versículo 8 de Apocalipse 1, e quando você vai para o versículo 18, João está atônito vendo Jesus glorificado. Jesus olha para João e diz: João, não temas, eu fui morto, mas agora eu vivo, e eu tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Aleluia. Então veja que Jesus, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado,
Ele venceu o inferno e venceu a morte. Chave no Apocalipse é a autoridade. Jesus tem toda a autoridade sobre o inferno e sobre a morte. Então, diante de todo esse cenário global da nova ordem, do âmbito mundial, de todo o globalismo, sistema único de moeda, sistema único de governo, sistema único religioso, a humanidade só está obedecendo o que está na palavra, pastor Claudinei. Então, nós estamos vendo que a humanidade está obedecendo o que ele falou, o que já está escrito. Então, quando eu olho para o mundo através da profecia, eu não fico desesperado. Eu fico preocupado, pastor Claudinei, eu não sei se o senhor tem essa visão. A gente está vendo um monte de crente desesperado. E não é para ficarmos desesperados. Biblicamente, pastor Claudinei, é para nos alegrar. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, eu gosto de Apocalipse 1:3, que a Bíblia diz lá, né? Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra dessa profecia. É mais do que feliz aquele que compreende a profecia, porque o tempo está próximo. Então, quando eu e você temos uma compreensão do mundo através da profecia e o Cristo que nós estamos adorando, você fica tranquilo, você não fica desesperado. Por quê? Porque você vê que Deus está no controle de todas as coisas. E eu volto a repetir que os homens, Vladimir Putin, líder da Ucrânia, Xi Jinping, John Biden, Emmanuel Macron, Bolsonaro, todos os governantes do mundo só estão obedecendo o que está escrito na palavra. Então, esse momento é um momento que nós devemos ter essa consciência, essa serenidade de entender que Deus não perdeu o controle de nada. Ao contrário, quando eu entendo a profecia, eu entendo que Deus está mais no controle do que nós podemos imaginar, porque tudo que está ocorrendo já está escrito na palavra. Então, irmãos, eu creio que essa live ela vem para trazer esclarecimento e para te dar mais firmeza, mais fé, mais consistência, mais intimidade com Deus, o Deus da palavra. Glória a Deus. Me sinto honrado, pastor, de estar aqui com o senhor nessa noite. Maravilha, é um privilégio da nossa parte tê-lo conosco também, pastor Carlos, para juntos nós comentarmos a respeito, né, como o senhor acabou de dizer, de todos esses fatos que comprovam que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, porque se existe uma verdade que ela paira sobre a face da terra, é a verdade bíblica, é a verdade das profecias bíblicas. Tem muita gente, né, entregando profecia, né, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A maior profecia é a bíblica. Tudo que está acontecendo está na Bíblia Sagrada e as pessoas precisam estar atento a isso. Nós estamos aqui apenas para trazer luz, né, e esclarecimento diante das profecias bíblicas que, quem sabe, muitas pessoas não têm a interpretação escatológica, e é por isso que eu quero lançar algumas perguntas aqui para o senhor, para que venha ficar claro, para que venha trazer luz aos ouvidos e aos olhos de todos aqueles que nos assistem nesse exato momento. Inclusive, a primeira pergunta que vem dentro dessa oportunidade para trazer luz àqueles que nos ouvem e nos assistem, inclusive você que está nos acompanhando, deixa o seu like para cima, vamos romper esse algoritmo, tá? Vamos alcançar os 4 cantos da terra com essa live, passe para frente, chame a todos, porque é uma live que vai trazer luz para a sua vida. Pastor Carlos, a nova ordem mundial realmente está aí diante de tudo e todos, até porque, pelo que percebemos, como diz o ditado, a bagunça, né, já foi instalada na face da terra, já não há mais respeito das maiores nações para com as menores, né? O que se vê hoje na atual conjuntura é as maiores potências mundial, né? Partindo para cima das menores com todo o ímpeto naquele seguinte pensamento: não há quem possa nos deter, nós temos armas à altura, temos exército à altura para intimidar qualquer nação menor que venha contra nós. E isso é uma indicação de um governo único que vem para apaziguar tudo isso. Seria o pontapé inicial de uma nova ordem mundial? Com certeza, com certeza, com certeza. Nós estamos vivendo, né, debaixo de uma agenda. Quando a gente começa a estudar sobre profecia,
a gente começa a estudar sobre esse assunto, a gente vê que um mundo dividido, o mundo está dividido entre esquerda e direita, né? Esquerda e direita. Eu acho interessante, deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem aqui, que é uma imagem do controle mundial. O que acontece, pastor Claudinei, né? As pessoas, primeiro a gente tem que entender, né? Entender a questão do que é conspiração e o que é a nova ordem mundial, o que é os Illuminati. Esse assunto ele é muito vasto, né? Ele é muito mesmo estudado, falado, e o que era teoria hoje é uma realidade. Então, eu não estou achando aqui o que eu estou querendo aqui, mas vamos lá. Eu quero ver. O senhor consegue colocar uma imagem aí, se eu mandar para o senhor? Consigo. Deixa eu mandar uma imagem para o senhor aqui. Então, só para o senhor entender, dentro desse quadro, primeiro, não existe esquerda e direita. Não existe esquerda e direita. O que é a esquerda e direita, diante da imagem que o senhor vai colocar aí? Existe um comando, e a história de esquerda e direita, ela vem do quê? A rainha, isso vem tudo ali da Inglaterra. A rainha, ela tinha um conselheiro de esquerda e outro de direita, professor Claudinei. Sim. E aí, veja bem, o de esquerda sempre foi pervertido e imoral e o de direita mais conservador. Então, ora a rainha ouvia o conselheiro de esquerda, ora ela ouvia o conselheiro de direita. E os dois, tanto esquerda e direita, trabalhavam para o mesmo comando, que é a rainha. O sistema global hoje tem esquerda e direita, mas existe um comando. E qual é o comando? O comando é um governo invisível. E esse governo invisível, ele está totalmente ligado a satanismo, ocultismo, cabala negra, sociedades secretas. A gente fala muito de maçonaria, mas a gente não fala de templários, de Rosa Cruz, que todas essas seitas, o senhor recebeu a imagem aí? Se eu puder colocar? Todas essas seitas, elas estão ligadas a esse sistema. Então, veja que você vai ver uma ascensão da ciência de 1600 para frente. 1890 vem a ordem, quando surge o iluminismo, da onde vem a questão dos Illuminatis, debaixo de uma ordem maçônica, né, de uma irmandade e de uma sociedade secreta de tomar o poder do mundo. Então, todas as vezes que você fala sobre isso, as pessoas já assimilam isso à teoria da conspiração. E não é teoria da conspiração, né? Na realidade, o jargão teoria da conspiração, ele surgiu através da indústria de Hollywood, que é o quê? Os Estados Unidos americanos começaram a descobrir um sistema de controle de poder mundial, e para eles descartar qualquer pessoa que iria vasculhar o assunto, eles jogaram na mente do povo essa palavra teoria da conspiração. E quando as pessoas ouvem falar sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui, é a primeira coisa que vem na mente, é teoria. E a segunda é que eu acredito que se tornou mais forte do que a teoria, pastor, é a questão da fake news. Hoje, quando nós recebemos uma mensagem muito forte, muito realista, a primeira coisa que a pessoa vai dizer que é fake news. As pessoas não acreditam mais em verdades absolutas. E essa sociedade, pastor Claudinei, ela está sendo proibida de pensar, de raciocinar e de se levantar com sabedoria diante desse sistema. Então, o que está acontecendo?
nós temos essas duas fontes de informação, teoria da conspiração e fake news, que afeta qualquer verdade que você vai falar sobre a sobre a nova ordem mundial. Só que veja bem, quando você estuda, e eu até tenho um livro... Chegou aí, pastor Carlos, a imagem tá aparecendo aí? Não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu coloquei a imagem. Aqui a imagem. Tá. É só clicar ali. Olha só. Existe um livro de uma jornalista americana chamada Os Donos do Mundo. Eu indico esse... Saiu fora, pastor, a imagem. Coloca de novo, como o senhor colocou ali. Ah, tá. E aí eu coloco aqui. E o que ela fala? Ela vem dentro dessa linguagem sobre a questão do iluminismo, Illuminati, as 13 famílias mais poderosas do mundo, o grupo Bilderberg. Então, existe um comando invisível sobre todas as nações do mundo, sobre todas as potências globais, que quando a gente analisa a Bíblia diante do que está sendo colocado diante dos nossos olhos, você vê que não é uma teoria, mas é uma grande realidade. Então, o que acontece? O mundo era um mundo, pastor Claudinei, eu creio que o senhor vai entender agora por que eu falei isso tudo. O mundo era um mundo antes da Segunda Guerra Mundial. Então, veja bem, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1919, morreu milhões de pessoas, o mundo se levantou. Em 1929, o mundo viveu uma grande recessão financeira. Megas empresas, empresários, fome, miséria sobre a população mundial. Logo passou a recessão, surge então a Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 40 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus. E o que aconteceu com o mundo? O mundo ele reinicia após a Segunda Guerra Mundial debaixo de um monte de tratados de paz, um monte de tratado de economia, de socorro de emergentes, e dentro de uma sede da ONU. Muita gente não estuda por que surgiu a ONU e quem que deu a pedra fundamental da ONU, que está ligado ao iluminismo e ao Illuminati. O terreno da ONU, pastor Claudinei, só para os irmãos entenderem, a Organização das Nações Unidas. Na frente da ONU tem as 994 bandeiras do mundo todo e no meio delas uma bandeira com uma pomba que representa a paz mundial. Só que quem deu a pedra fundamental da ONU foi o senhor Rockefeller, que está ligado à cabeça de todo esse sistema globalista, como os Rothschilds, e vem aí as famílias mais poderosas do mundo. Então, o Rockefeller, ele deu o terreno, o local onde se construiu as Nações Unidas. E após a Segunda Guerra Mundial, 45, surge no cenário mundial o Estado de Israel, entre 47 e 48, 1947 e 48. E no dia 14 de maio de 48, então, Israel ressurge como nação. E aí você vê uma programação, um movimento de judeus sionistas que estão ligados a esse comando da pirâmide, judeus que estão totalmente ligados à Cabala Negra, à mística judaica, o senhor estuda um pouco sobre isso, né? Nós temos a Cabala, eu já estudei livros da Cabala, tenho amigos meus que são cabalistas, sim, e de raiz ainda, tem muita profundidade, eu tiro o que é bom, né? E descarto o veneno, porque tem muito veneno, tem muita fábula, tem muita ilusão, mas tem muita coisa boa para você extrair dentro de conceitos e para conhecimento. Mas toda essa cúpula de coordenação mundial que dá a base da ONU, que quer unificar um governo mundial, uma moeda mundial, uma religião mundial, foi instaurada após a Segunda Guerra Mundial. O mundo teve que se reinventar dentro de um novo modelo global. E agora, né, após o ressurgimento de Israel em 48, após Israel completar 70 anos,
veio aí da década de 90 para frente, vem a queda das Torres Gêmeas em 2001, que eu, na minha visão, pastor Claudinei, já que o senhor tocou nesse assunto, a minha visão é que o pontapé de âmbito global escancarado da nova ordem mundial foi a queda das Torres Gêmeas. Em 2001 foi o pontapé inicial. Foi o pontapé inicial, que foi o quê? Bush, para o senhor ter ideia, tem até um desenho que fala, né, que Bush estava numa creche lendo um livro sobre bode para as crianças enquanto as torres estavam sendo derrubadas. A economia mundial foi abalada, e ali, meu irmão, só para os irmãos terem ideia, os americanos, tem alguém aqui que mora nos Estados Unidos, os americanos, eles não perceberam, mas em 2001, o governo americano, através da CIA e do FBI, eles quebraram todo o sigilo de todo cidadão americano. Aí vem a NSA, vem a CIA, vem FBI, sistema de inteligência, e ali todos os americanos, eles são controlados pelo governo. É por isso que eles conseguem achar um terrorista antes de ele lançar uma bomba. E o 2001, né, e veja que foi 9 de setembro de 2001. Você vai ver... 11 de setembro, né? Dia 11 de setembro de 2001, no mês 911, deu 91, que também é quando você pega a cabala, número 6, número 9, o 91, por exemplo, número de emergência americana, 911, tem um sistema cabalístico e totalmente diabólico por causa disso. Agora, olha o que acontece. Ali começa um início, né, de um sistema de domínio global, 2001. E aí, dentro desse governo invisível que ninguém vê, o povo fica guerreando por esquerda e direita. Esquerda e direita. Mas existe um comando invisível, começa a se instaurar um novo modelo global de uma mudança comportamental, que seria a queda do patriotismo e do nacionalismo americano, que seria a nação mais patriota e mais nacionalista, a quebra do petrodólar, que daria todo o domínio de poderio financeiro à América como a maior potência mundial, e surge a ideia de tirar a democracia do sistema de governo mundial e ver um novo sistema de governo que é o totalitário, que é o que está lá no Dragão Vermelho, que é o que está na Rússia, que é o que está em Cuba, que é o que está na Venezuela, que é o que está no Irã, que é o que está na Síria, que é o controle dos líderes sobre a população inteira, e a população tem que obedecer totalmente o que essa liderança quer. E isso se tornou algo tão forte, pastor Claudinei, dentro desse novo sistema global, que veio o enfraquecimento aos poucos da América, e você está vendo a Ásia, né, o dragão vermelho, se empoderar diante do mundo nessa situação. Então, agora, o que está acontecendo agora? Pessoas não percebem. Eu tenho batido nessa tecla em lives e dito, pastor, que nós só temos 7 nações no mundo de direita. Eles já conseguiram tomar o poder global. Isso aqui é muito forte. E outra coisa que é tensa nessa questão, que é muito tenso, é que o Brasil é a maior potência mundial de direita. Aí, por exemplo, países que estão sendo atacados como Ucrânia e Taiwan, que estão nesse alvo de guerra, são países de direita. Olha só, que estão vendo... Dentro desses 7 países de direita, 2 estão sendo atacados diretamente, que é a Ucrânia e Taiwan, e sobra 5. E o Brasil é a maior potência dentre os 7 dos que são de direita. 7. Então, veja bem, e a gente está vendo, pastor, isso aqui que eu estou falando é muito sério. Por quê? Porque dentro desse cenário global, era impossível Donald Trump perder como presidente americano. A economia americana estava indo em vento e polpa, todo mundo ganhando muito dinheiro. Verdade. Imposto lá embaixo.
uma supervalorização, né, da América diante do mundo, diante dos posicionamentos de Donald Trump, que para muitos parecia um tirano, um louco, mas agora você vê quem é que estava certo na história. E aí você vê a democracia americana levando um golpe, no maior golpe eleitoral da história, que John Biden, nessa história, ele ganhou mais voto, pastor Claudinei, mais voto do que Barack Obama. Sendo que John Biden não tinha popularidade nenhuma para ser presidente americano. Nenhuma, ele foi 2 vezes vice-presidente. E ele não tinha este poderio. E você vê isso em comícios, né? Os comícios eram o quê? Uma minoria lá para John Biden, 10, 20, 50 pessoas, e uma multidão do lado de Donald Trump. E muita gente não está percebendo que o Brasil está vivendo a mesma história. Esse desenho não está essa novela não está se desenhando no Brasil, pastor Carlos? Novamente, tudo que está acontecendo, Deus abençoe o pastor Rodrigo Dias. Glória a Deus. Esse é o homem. Vamos passar essa informação para ele. Vamos lá, Glória deixa eu só colocar ele aqui. Pastor Rodrigo, já deixa essa imagem bem grande para nós aí, para citar ela. Por quê? O que acontece, irmãos? O que acontece? O pastor Rodrigo é uma bênção de Deus. Olha aí, já chegou. Manda aqui a imagem. Já vai trabalhar. Coloca a imagem de novo aí, pastor. Eu vou mandar para ele aqui. Manda para mim que é melhor, que eu consigo mexer aqui. Então, o que acontece, pastor Claudinei? A mesma história que aconteceu nos Estados Unidos está acontecendo. E no Brasil está sendo pior, eu vou dizer. Por exemplo, na América nós tivemos, e tudo isso está ligado a esse novo sistema global, que eles não querem patriotismo, eles não querem nacionalismo, eles não querem que o brasileiro ame o Brasil, eles querem que a gente pense de uma forma global. É a mesma mentalidade global, é o mesmo pensamento global, é a mesma ideia global. Então, o que está acontecendo no Brasil que eu acho pior? É que nós estamos vendo aí que o Nove Dedo, né? Não tem popularidade nenhuma, ele está como primeiro nas eleições, em todos os níveis de Ibope. E o problema do Brasil é a urna eletrônica. Na América foi que os americanos votaram em casa e mandaram o voto pelo correio. E junto à fraude foi que eles jogaram carretas de votos em John Biden. Sim. Mas como a mídia, nós já vamos explicar, isso está aí nessa pirâmide aí, para o povo entender. Veja bem, como a mídia ela é controlada pelo sistema, a mídia colocou John Biden. E como a mídia, o povo acredita no que a televisão prega, pastor Claudio e pastor Rodrigo, o povo é totalmente submisso ao que a televisão está falando. Então, o que acontece? No Brasil, nós temos urnas que podem, né? Nem vou falar aqui para não dar problema no seu canal, mas pode acontecer alguma coisa com as urnas. E o pior é que o Xandão é que vai coordenar a campanha no Brasil. Meu Deus. E o mais triste de tudo, pastor Carlos, é que eles disseram que há uma segurança fora do comum nessas tais urnas, e o povo brasileiro acredita nisso. Muita gente cegamente disse, não, é verdade, há muita segurança. Meu amigo, se não há controle, se não há segurança para tantos sistemas, os hackers invadem, vai haver controle e segurança para urna eletrônica. Isso é uma montagem fora do comum. O que está liderando as pesquisas no Brasil, né, que é o ex-presidiário que está liderando as pesquisas no Brasil, não tem coragem de sair na rua e está liderando as pesquisas. De contrapartida, nós vemos a maior parte das pessoas do lado do governo atual. Então, é tudo uma maquiagem, né, do sistema, né, trabalhando em cima disso. E aí vem o governo invisível, é o que nós estamos falando. Aí você vê, por exemplo, a gente está falando sobre Rússia. O PT ele tinha uma postagem, eles tiraram do ar, totalmente a favor da Rússia e contra a OTAN entrar nessa guerra. E aí o que o PT fez quando a Rússia atacou a Ucrânia? Eles foram lá e tiraram. Na hora, tiraram a postagem na hora. Por quê? Porque ia
dizer que o sistema do PT é semelhante ao dragão vermelho, é o semelhante ao da Rússia. Então, o que nós estamos vendo no Brasil? Que é o pior, que as pessoas não enxergaram ainda, é que o Xandão, que é inimigo declarado desse governo, é o que vai coordenar a campanha eleitoral. E aí, meus irmãos, só para os irmãos entenderem, né? A gente está vindo lá de 1780, Iluminismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Aí, em 2019, para nós entrarmos nessa imagem, o Fórum Mundial Econômico fez um teste sobre um vírus atacando o mundo todo. E como o mundo reagiria? Então, eles fizeram salas, fizeram debates. Essa imagem aí está melhor, né, pastor? Essa aí está melhor. Vamos lá. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? O vírus entrou em ação em 2020. E aí nós estamos diante de uma nova guerra. Agora surge uma guerra de bomba, de arma, mas a guerra do vírus, ela foi mais poderosa do que muitas armas, muitos mísseis lançados, porque o vírus trouxe a guerra ganha do governo mundial. Pastor Claudinei, pastor Rodrigo, a máscara foi obrigatória no mundo todo. Verdade. O ai está sendo obrigatório no mundo todo. O totalitarismo dos governos está sendo no mundo todo. Por quê? Porque um novo sistema está sendo implantado. Ou você obedece, ou você vai ser excluído desse novo sistema mundial. E agora, meus irmãos, agora, nesse exato momento, nós estamos vendo a América caindo, enfraquecendo. Veja que a OTAN falou que vai enviar soldados para defender a Ucrânia, mas os Estados Unidos não querem entrar nessa guerra. E então esta guerra agora, ela é uma guerra que está trazendo um novo modelo global. E aí, quando você olha para essa imagem, irmãos, você vê como é que funciona. Então, veja bem, lá em cima nós temos o Conselho das 13 Famílias, você está vendo lá? Ó, que é o governo invisível que controla tudo. E aí embaixo nós temos o Comitê de 300, sobre conjunto de das famílias mais poderosas do mundo. Aí embaixo nós temos a mesa redonda, que é eles que declaram quando começa uma guerra, para uma guerra, que país vai quebrar, que país vai se levantar, quem vai governar um país. Foi essa mesa redonda, pastor Carlos, não cortando a sua fala, foi essa mesa redonda que decretou Biden como o eleito. Foi essa mesa que decidiu. Para enfraquecer a América. Isso é claro. Como a esquerda... Veja bem, no parlamento de Israel, hoje nós temos deputados muçulmanos. Sim, com certeza. Que foi a última eleição agora. Então, todo esse sistema de governança mundial é controlado principalmente nessa mesa redonda pela ONU, pelo grupo Bilderberg, que são as megas corporações, as mais conhecidas é a Monsanto e a Bayer. Sim. Aí eles controlam toda a comida do mundo, toda a carne do mundo, toda a farmácia do mundo, todas as megas, por exemplo, no Brasil, eu vou dar exemplos do Brasil, você vai em shopping, em Santa Catarina, você vai em um shopping lá no Nordeste, é as mesmas lojas dentro do shopping. Sim. Mecanismo de mercado, atacadão, varejão, varejistas, atacados e varejistas, quebraram todos os mercados pequenos. O povo só está indo comprar. Quem é o dono de todos esses atacadões? Tem um testa de ferro na frente. Sim. Mas existe o mesmo sistema de compra, é o mesmo controle. Então, hoje, pastor Claudinei, pastor Rodrigo, o que está acontecendo? Nós estamos vendo todo um sistema capitalista diluindo e nós estamos vendo um sistema totalitarista sendo implantado. Quem que coordena abaixo das 13 famílias que são os mais destacados aí, nós vamos colocar aí, a ONU, o Grupo Bilderberg e o Clube de Roma, né? Sim. Que são aqueles
que tem o poder e o controle de tudo. Aí olha quem está embaixo, quando você olha para esse sistema de pirâmide de governo mundial, olha quem está embaixo. Sistema financeiro. FMI, Banco Mundial, que é do senhor Rothschild. Bancos centrais, que não é nada mais nada menos do que uma agência do Banco Mundial. Sim. Né? Por exemplo, o Brasil tem dívida trilionária. Todos os países do mundo têm dívidas. Vamos ressuscitar o Enéas aqui. O Enéas, ele todo mundo chamava ele de louco, e agora todo mundo está vendo que Enéas falava a verdade. Só com o dinheiro da Amazônia, o Brasil paga toda a dívida externa e se fecha do mundo inteiro e faz o mundo virar escravo do Brasil. E não Sim. o Brasil depender do mundo. Olha aí. Só com o dinheiro que existe na Amazônia do Brasil, o Brasil paga toda a dívida externa e ele vive livre de todas as nações do mundo. Por que não consegue? Porque diante de todo esse conselho da mesa redonda, todo o sistema financeiro mundial, o Brasil ele se torna escravo de dívidas como todos os países do mundo. Por quê? Porque quem se beneficia desse sistema é quem está lá em cima. Irmãos, é muito fácil entender isso. Pega a fortuna do tio Bill, do Zuckerberg, do Bezos, que é o dono da Amazon, de Elon Musk nessa pandemia. Pega a fortuna deles. Eles dobraram a fortuna. Então veja que dentro desse novo sistema global beneficia poucos. E o povo fica como? Olha lá como é que está o povo embaixo. Coloca lá embaixo. Vamos descer aí. Aí vem o controle de recursos das megas corporações que estão ligadas lá em cima no grupo Bilderberg. Aí nós temos sistemas de controle de população mundial. Religião, governo, educação e mídia. Isso aí é para manipular a massa, né? Aí manipula a população. É para manipular. E aí quem é que está lá embaixo? Os escravos da dívida, o povo. Meu Deus. Nós estamos lá embaixo. Você está aqui. Todo esse sistema está sobre nós. Pastor, eu estudei esses dias sobre isso. É muito forte o que eu vou falar aqui. Mas esse grupo, né, esses líderes globais aí, esses homens poderosos, eles fizeram cálculos. E o cálculo deles é cálculo do quê? Eles descobriram que só 20% da população mundial produz. 20%. O que é 20% produz? 20% paga imposto, gera riqueza, produz benefício para o sistema da pirâmide. 20% da população mundial. Agora, olha o que acontece. 80% da população mundial é um peso morto para esse sistema. O que é o peso morto? Come, bebe e dorme. Olha aí a fortuna. Quer ler, pastor Rodrigo? Lê aí a fortuna dos homens mais ricos do mundo. O Elon Musk lidera a lista dos 10 mais ricos do mundo, né? O Elon Musk está aí com 277 bilhões de dólares a riqueza dele, né? Mas depois vem o Jeff Bezos, aquele que está criando para vencer a morte, né? 195 bilhões de dólares, e depois tem esse Bernard Arnault. A fortuna dele é de 176 bilhões. São os 3 maiores ricos do mundo aí. Aí você tem tio Bill, você tem o dono do Facebook. Então, olha o que acontece, irmãos. Só para os irmãos entenderem por que nós estamos falando isso. Existe um comando de um governo invisível que agora, veja bem, como eu falei aqui, o mundo era até 1945, a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, vem a ONU com uma força total sobre as nações, vem uma implantação de um novo sistema global, começa a ser implantado, principalmente através de judeus sionistas, e são camaradas que conhecem a Bíblia, conhecem a Torá, estão na espera de um líder global, e aí você vê que dentro deste modelo, irmãos, é agora, após a pandemia, após a enfermidade,
nós estamos caminhando para o novo normal. E esse novo normal é o que eu digo, pastor Claudinei e pastor Rodrigo, é que o mundo não voltará mais a ser o normal. E aí nós temos, assim como eles fizeram, como eu falei, o teste de um vírus de âmbito global, em 2020, o Fórum Mundial Econômico fez o teste de um grande reset financeiro e um apagão digital. E eu estou preocupado, eu vou dizer para vocês, diante do que eu falei, hoje tem uma agência de hacker dos Estados Unidos vai coordenar um ataque hacker contra a Rússia. Você sabe o que isso pode gerar, meus irmãos? Eles querem tomar o comando da internet da Rússia, é isso que eles querem. Bloquear contas, travar. Isso pode gerar retaliação da Rússia e gerar o apagão. Irmãos, e dentro disso, pastor Carlos, que o senhor está comentando, só uma pergunta para todos que estão aqui. Dentro disso, não há um risco de um apagão no sistema no tocante aos aplicativos, WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook, Telegram, dá um blackout em tudo isso, que quem sabe por um dia, por uma semana ou por um tempo indeterminado? Pastor Rodrigo, tenta achar a matéria aí, foi feito o teste ano passado. Teste do apagão digital. Opa! Só para a gente ver, tenta achar aí. Irmão, foi feito o teste. Será que foi aqueles dias que nós ficamos sem WhatsApp por algumas horas? Não. Foi feito um teste. Essa aí é a matéria que a Rússia... Olha só como a Rússia está preparada. Isso aqui é muito forte para os irmãos entenderem. Toda a nossa internet ela depende do Vale do Silício, na Califórnia. Lá está a IBM, lá está a sede do Facebook, sede do Google. Sim. Você vê que os milionários ou os bilionários do Vale do Silício estão saindo de lá, porque eles sabem que algo está para acontecer no Vale do Silício. E aí você vê uma mudança do tio Bill com o Elon Musk jogando satélite no ar e internet espacial. Sim. E algo que os irmãos não sabem é que toda a nossa internet ela é via cabo. Então, por exemplo, deu o mega tsunami lá na ilha de Tonga. A ilha ficou sem luz e sem internet. Por quê? Porque os cabos foram rompidos. E agora, eu estou preocupado diante do que eu vi hoje, que a Rússia vai sofrer um ataque hacker pelo governo americano. Se a Rússia quiser retalhar, eles podem desligar a internet mundial, meu irmão. É só eles lançar mísseis aonde está a conexão de internet mundial e gerar um apagão. E foi feito um teste, já foi feito um teste de um apagão digital. Deixa eu achar o link aqui para mandar para o pastor Rodrigo. Agora, pastor Carlos, diante disso, o senhor fazendo um comentário e todos que estão aqui ouvindo nesse momento, a gente percebe que o foco, né, das tensões foram tiradas, né, a mão de ferro, né, que os Estados Unidos tinha antigamente com o governo de Donald Trump. Isso foi cancelado, digamos, e hoje o foco principal é Rússia e Dragão Vermelho. Não se fala mais em uma América, em um Estados Unidos ameaçador. Isso daí parece que foi transferido para a Rússia e para o Dragão Vermelho. Sim, e aí você vê que parece que tudo está convergido, né? Tudo está convergindo para esse novo sistema global, que beneficia essa ideia, né? Essa ideia que está levando o mundo para esse novo sistema global. Pastor, olha só para o senhor ter ideia. Eu acredito que assim como a Rússia tem a sua internet própria, eu acredito que o Dragão Vermelho também já tenha um sistema de internet que se desconecta do Vale do Silício. Eu acredito nisso. E eu acredito também, que um ataque cibernético de proporção mundial, ele é pior do que uma guerra. Você sabia disso? Sim. Porque a gente sente, por exemplo, quando o WhatsApp fica 30 minutos fora do ar, 30 minutos, o que acontece? O povo fica desesperado. Agora imagine você ficar dias
sem acesso à internet. E a perda financeira, né, pastor Carlos? E aí vai bloquear tudo. Sistema bancário, sistema tudo, todas as nossas contas, né? Vai ser bloqueada. Meu Deus. E alguns dizem... Deixa eu achar aqui, ó. Agora, enquanto ele vai achando, pastor Rodrigo, agora imagine uma coisa, pastor Rodrigo. Eles fazem um bloqueio aí de uma semana em todo o sistema de internet do mundo. O que as pessoas irão comer, como as pessoas irão abastecer, como as pessoas irão se locomover, se tudo é feito através da internet. É complicada a situação, pastor Carlinhos. E o pior de tudo que ela tem um poder de formar a sua própria internet, já testou e deu certo, né, El? Rússia testa com sucesso. Pastor Carlos. É uma internet desplugada do resto do mundo, quer dizer, é uma internet como se fosse uma internet virtual, né? Uma internet Wi-Fi, que é desplugado do silício e de todas as outras bases de internet do mundo. Isso daí já é uma preparação para algum sentido de um golpe diante do resto do mundo, né? Olha só, eu achei a matéria aí, só para os irmãos terem ideia, é bom o pastor Rodrigo ler ela, né? Irmão, nós vamos ter que fazer outra live, pastor Claudinei. A gente nem entrou nos assuntos. Nem começamos, foi só a introdução. Olha só, isso aí foi detectado pelo Fórum Mundial Econômico. É o mesmo, irmãos, presta atenção, o mesmo Fórum Mundial Econômico que fez um teste em 2019 sobre um vírus assolando o mundo. É o mesmo Fórum Mundial Econômico que fez um teste sobre um apagão digital, um apagão no mundo todo. Pode ler, pastor Rodrigo. Principais ameaças cibernéticas apontadas pelo Fórum Econômico Mundial para 2020. No início de março, o Fórum Econômico Mundial divulgou um relatório anual que inclui os ataques cibernéticos em uma lista de riscos globais que podem ter um impacto negativo em vários setores e países. Entre parênteses aqui. Por um período de 10 anos, hein, pastor Carlos? Em cima disso, a E7, empresa de detecção proativa de ameaças, fez uma análise sobre esses riscos e trouxe alertas sobre como se proteger. Aí, aqui diz mais aqui, ó. Os ataques cibernéticos são considerados o segundo risco mais preocupante que o universo dos negócios enfrentará na próxima década em todo o mundo, de acordo com a opinião dos mais de 750 especialistas e tomadores de decisão que foram consultados para a elaboração do relatório. 76% espera que os ataques cibernéticos aumentem em infraestrutura em 2020. Isso que já passou, né? E a gente viu que isso está se concluindo cada vez mais. E 75% aguarda um aumento nos ataques em busca de dinheiro ou dados, pastor Carlos. Aí eles viram aí novas tecnologias, população, só que eles fizeram, né? Eles fizeram um teste, né, de como eles poderiam resgatar o sistema diante de um ataque. Então, eles só conseguiriam bloquear um ataque fazendo uma pseudo-paralisação e um pseudo... É como se eles estivessem fazendo um ataque e como eles responderiam, como o computador responderiam. Irmãos, existem prefeituras no Brasil que estão sendo tomadas, sistema do governo do Conect SUS foi tomado, a JBS pagou 10 milhões, 100 milhões, né, em bitcoins para ter seu sistema restaurado. E agora, por que nós estamos falando sobre isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque os Estados Unidos já declarou que vai atacar ciberneticamente a Rússia. E se a Rússia fizer uma retaliação na mesma proporção, porque antes da guerra, vamos voltar aí, pastor Rodrigo, acha essa matéria aí, essa tá fazendo achar, Ucrânia sofre ataque hacker da Rússia. Antes de a Rússia atacar a Ucrânia, a Rússia tomou o sistema da Ucrânia e ela deu um ataque hacker. Agora, olha só, pode ler a matéria aí. Empresas de segurança digital identificaram que centenas de computadores no país foram alvo de um data wipe, assim que fala, deve ser que fala o nome, né?
que limpa informações da máquina. Na quarta-feira, dia 23, sites do governo ficaram fora do ar após serem atingidos por cibercriminosos. Meu Deus do céu. E aí, é só para os irmãos terem ideia, eles aderiram que foi a própria Rússia que atacou a Ucrânia, tomando, pode ver aí, ó, sistemas do governo da Ucrânia, pegando informação e captando. E agora, irmãos, os Estados Unidos ameaçando a Rússia, pode haver uma retaliação. Então, só para nós concluirmos aqui, nós estamos indo lá para o canal Povo da Fé. Vai o trio aqui para o Povo da Fé agora, né? Vamos para lá. Só para vocês entenderem, pastor Claudinei, semana que vem vamos fazer outra live para concluir a linha de raciocínio, porque eu acho que a gente foi longe demais aqui. Mas é muito importante essas informações. Irmãos, só para vocês entenderem, o mundo era antes de 45, da Segunda Guerra Mundial, e o mundo ele está indo para um outro mundo após essa pandemia. E o novo sistema de governança mundial é um sistema globalista, que ele vem debaixo de um único sistema de governo, um único sistema de moeda e um único sistema de religião, que é a plataforma de um líder global surgir para trazer a solução para o caos. E nós estamos vendo, para concluir a minha fala, um caos sendo instaurado, né? Hoje nós vimos soldados da Chechênia se unindo aos soldados russos para a invasão da capital da Ucrânia. Nós estamos vendo agora os soldados da OTAN, do Tratado do Atlântico Sul, eles vão retalhar soldados russos, e nós estamos muito longe de esse sistema parar. Hoje também, nós vamos falar lá na live do pastor Giovanni, hoje também a Rússia foi contra a questão das colinas de Golã pertencer a Israel. Hoje, Exato. Vladimir Putin declarou que é contra as colinas de Golã pertencer a Israel e ele é o maior aliado da Síria. Você está vendo uma guerra. Hoje, Vladimir Putin ameaçou países, falou: se vocês se alinharem à OTAN, vocês vão ser atacados. E nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, a nova, né, União Soviética surgindo, e nós estamos vendo que eles estão com força. E a maior prova que eles estão com força é que os Estados Unidos não vão atacar a Rússia. Irmãos, é até interessante você estudar isso, que se os Estados Unidos forem para a guerra e a Rússia matar um americano, nós estamos diante da Terceira Guerra Mundial. Agora, diante disso, o pastor Carlos, a gente percebe também que esse ataque russo contra a Ucrânia pode ser uma maneira de tentar tirar as atenções do olhar do mundo para aquilo que realmente eles estão fazendo, né, montando, arquitetando com o Dragão Vermelho e outros países asiáticos, né, incluindo o Irã, incluindo a Turquia, incluindo a Síria, que estão fazendo aí um trabalho em plano de fundo, no oculto, e esse ataque contra a Ucrânia pode ser algo para tirar o olhar, a atenção das pessoas, enquanto eles trabalham de outra maneira para tentar acabar com a sociedade mundial, podemos dizer assim. É algo assim que vai durar muitos dias, né? Porque a gente vê que a Rússia está irredutível, ela vai tomar a Ucrânia. Todos já estão dizendo que a Rússia já ganhou a guerra. Você vê que pelos bastidores todo mundo já está falando que a Rússia já ganhou, que a Ucrânia vai ter que se render. Se rendendo, e alguns dos países quiser se movimentar contra, eles vão atacar. E aí vem uma coisa, para nós concluirmos, né? É que a gente vê que a Rússia com o Dragão Vermelho vai sair mais forte dessa guerra do que os Estados Unidos. E eu ouvi hoje, pastor Claudinei, algo muito forte. Eu vi uma entrevista de Donald Trump,
E ele falou que o pontapé do Vladimir Putin se fortalecer diante dos Estados Unidos foi a deixada quando os Estados Unidos abandonou o Afeganistão. Foi ali que a Rússia cresceu e viu que John Biden não iria fazer nada. E verdadeiramente é o que está acontecendo. Né? São ameaças vagas, vazias e fracas. E você vê que ele já disse, nós não iremos lutar essa guerra. Mas é isso mesmo que nós estamos caminhando, como o senhor falou, nós estamos caminhando aí para a nova ordem, para um novo sistema de governança mundial. Irmãos, você não pode sair aqui do Ministério Milagres Extraordinários sem deixar seu like, né? Verdade. Verdade. Deixa o seu like, você que está aqui, se inscreva neste canal, tá? Ative o sininho das notificações, porque nós voltaremos com o pastor Carlos Cardoso, com o pastor Rodrigo Dias, trazendo a conclusão desta live, né? Na próxima semana nós voltaremos. Isso aqui foi uma introdução, é muita informação a respeito do que está acontecendo. Você que acompanhou, você viu essa pirâmide que foi colocada, uma pirâmide assim, uma montagem para trazer um esclarecimento para você do topo que está lá as 13 famílias que comanda, né, o sistema desse mundo, e lá embaixo a sociedade comum, que somos cada um de nós, né, que somos tratados como aqueles que lutam e que batalham para pagar apenas as dívidas, né, que são os escravos da dívida, né, que a gente vive, como diz ditado, para pagar a prestação, compra um carro e tem que pagar no decorrer de 70 e tantos meses, compra uma casa e tem que pagar 300 meses, morre e não terminou de pagar. O que é isso? Escravo da dívida, enquanto os senhores do mundo estão comandando tudo. Nós vamos ficando por aqui, mas a live não acaba, não. Nós vamos sair daqui, estamos indo lá para o canal Povo da Fé, o canal do meu amigo pastor Giovanni Dias. Eu, juntamente com o pastor Carlos Cardoso, o pastor Rodrigo Dias, pastor Giovanni já está lá nos esperando, e juntos nós vamos dar continuidade nesse assunto. Vamos todo mundo para lá. Mas não saia daqui sem deixar o seu like para cima. Por enquanto, pastor Carlos, deixa as considerações finais, pastor Rodrigo também, deixa as considerações para o povo do canal aqui, MME, Ministério Milagres Extraordinários. Meus irmãos, não deixe de se inscrever no nosso canal também. Falta Verdade. Só 700 pessoas para batermos 100 mil inscritos. Olha que benção, tá chegando, puder, hein? Maravilha. Tá diminuindo aí o número. Que maravilha. E o meu canal, ele não tá ativado, tá tendo lives gravadas lá, que eu tinha muita live lá guardada, né? Mas se você puder, se inscreva no canal do pastor Carlos Cardoso. Eu creio, né, que Deus, como eu falei, Deus está levantando homens como o pastor Claudinei, pastor Rodrigo, pastor Giovanni, pastor Marcelo Carvalho, pastor Belísio, pastor Josué, homens que estão aí voltados à palavra, voltados à profecia. E isso aqui é raro, né? Diante do que nós estamos vivendo de evangelho hoje, está muito raro verdades esclarecedoras ao povo, e é o que vocês estão recebendo, verdades esclarecedoras. É só achar, PR Carlos Cardoso com um Z. Deus abençoe, pastor Claudinei, por esse convite. Glória Maravilha. A Deus. Semana que vem estaremos juntos novamente, pastor Carlos, concluindo esse assunto, e vai ser benção. Pastor Rodrigo, fala do seu canal aí rapidamente, e vamos lá para o canal Povo da Fé. Meu canal também, ele falta 2 mil para 40 mil, irmãos. Então dá uma força lá. Se inscreve no canal, lá nós temos lives, né, diárias. Quando não é live, tem um vídeo lá, sempre informativo, escatológico, enfim. Você é bem-vindo também lá no nosso canal. Pastor Claudinei, muito obrigado pelo convite. Entrei aqui de forma rápida, estava no culto. Até peço perdão aos irmãos aí por chegar atrasado. E aí choveu ainda choveu ainda, daí ficou mais ainda. Fui levar uma irmã lá em cima, quando eu voltei já estava... Mas deu certo para entrar aqui, foi bênção de Deus. Maravilha. Nós vamos ficando por aqui, gente, e vamos lá para o canal Povo da Fé. Vamos todo mundo para lá já. Pastor Giovanni está nos aguardando e nós vamos dar continuidade nesse assunto. Beijo na sua alma, que Deus te abençoe. Estamos juntos na mesma fé e eu tenho certeza que o Senhor estará nos honrando em nome de Jesus.